Oi pessoal, eu sou a Giovana, eu sou psicóloga clínica, atendo pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental e meu público-alvo é os adultos jovens e os adolescentes. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que foi uma iniciativa que começou em 2013 pela Comissão de Psiquiatria Brasileira. Ela foi inserida no calendário brasileiro de datas importantes e datas que são relevantes exatamente para a gente trazer sobre esse assunto informações que podem ajudar as pessoas que estão em risco de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha exatamente para essa questão da conscientização do suicídio. A importância de abordar esse assunto é que o suicídio está entre as 10 maiores causas de morte no Brasil. E como a gente tem índices numéricos muito altos, e esse caso também está ligado diretamente a questões de saúde mental e vulnerabilidade emocional, é importante ficar abordando todas essas questões exatamente para entender que vocês podem recorrer, podem falar sobre, podem procurar ajuda e apoio, que vocês vão ter isso. Por que a saúde mental é importante? Quando a nossa saúde mental não está em dia, não está legal, a gente não consegue exercer as atividades de vida diária com qualidade, diminui a produtividade, às vezes a gente fica mais melancólico, se isola mais. Porque quando uma pessoa está em sofrimento psíquico e ela chega ao ponto de cogitar a opção do suicídio, é porque realmente ela já tentou de tudo e não tem mais o que ela consiga ver de solução ou de ajuda que ela possa ter, que possa mudar a visão dela de que a vida vale a pena. Quais são os desafios que muitas pessoas enfrentam em relação à saúde mental? Quando nós falamos de sofrimento psíquico, a gente se esbarra com algumas questões de que, geralmente, a gente, em algum momento da vida, vai sofrer por uma dor tão profunda que às vezes a gente não vai conseguir lidar bem com a situação. Seja em menor intensidade ou em maior intensidade, a gente vai passar por isso e muitas pessoas não vão conseguir lidar da forma mais adequada ou de uma forma que ela consiga resistir ou passar por isso com muita qualidade. Isso não quer dizer que a pessoa é fraca ou que ela não está tentando ou que ela nunca vai melhorar. Isso só quer dizer que a pessoa às vezes não está conseguindo buscar a ajuda adequada para esse tipo de situação. E independente disso, a gente precisa lembrar que é importante acolher esse tipo de coisa e falar sobre esse tipo de coisa, exatamente porque se a gente guarda muito isso, gera um problema que é exatamente a piora de todos os sintomas de sofrimento que a gente pode estar vivenciando. Hoje temos estatísticas cada vez mais surpreendentes. Pessoas cada vez mais novas apresentam maiores problemas psíquicos, principalmente no período pós-pandemia e na era da modernidade, onde a gente tem muita influência das redes sociais, onde a exigência de ter uma vida perfeita, sem sofrimentos, com fotos maravilhosas, é cada vez mais acentuada. É por isso que a gente fala de fator de risco e fator de proteção. Os fatores de risco estão relacionados a questões que podem levar a pessoa a ter mais vulnerabilidade. E nisso a gente fala de faixa etária, às vezes se a pessoa está na adolescência, ela pode ter mais risco a problemas relacionados à saúde mental, exatamente por vivenciar uma fase de muitas mudanças. Pessoas que às vezes perderam o emprego, pessoas que às vezes tiveram uma família com condições não muito adequadas, seja financeira ou emocional, com problema com álcool ou com outros problemas relacionados a questões familiares. Quando a gente fala de fator de proteção, nós falamos o que pode proteger essa pessoa para ela lidar bem com essas emoções ruins que não estão ajudando ela a viver a vida de uma forma prazerosa. Então a gente fala de uma boa equipe de trabalho que apoia essa pessoa, uma família amorosa ou que seja uma organização do bairro que te dê um apoio, que seja os seus amigos que te levam para sair ou as condições que você tem de às vezes ver a vida de outra forma que te protegem desse sofrimento. Como podemos identificar que uma pessoa está passando por problemas de saúde mental? Geralmente a gente recorre aos fatores de risco que eu já tinha explicado anteriormente. Se uma pessoa tem um histórico de vida de ter passado por violência doméstica ou está passando por isso recentemente, apresenta isolamento, quando a pessoa não está mais daquela forma que ela sempre foi, às vezes ela está parecendo meio estranha, meio avoada, meio distante. É importante que a gente comece a perceber que às vezes ela não está tão bem assim. Não necessariamente isso significa que essa pessoa vai tentar o suicídio ou está pensando sobre, mas pode ser que ela está passando por uma coisa que ela precisa de ajuda naquele momento, de forma pontual, exatamente para que ela não evolua a pensar nisso. Existem alguns mitos relacionados aos problemas de saúde mental e o suicídio. Muitas pessoas acreditam que uma pessoa que
tem a tentativa de suicídio ou que tem a ideação suicida, tem algum transtorno mental. E não necessariamente, uma coisa não está diretamente ligada à outra. Precisamos lembrar também que a gente tem que deixar de acreditar em algumas frases que são muito faladas e repetidas nos dia a dias mesmo. Que a pessoa está fazendo drama, ou que se ela tentou uma vez, ela sempre vai tentar e ela sempre vai estar em risco. Não necessariamente a pessoa pode ter um quadro de melhora, ela pode ficar bem e realmente entender que aquilo não era o que ela realmente queria. Tem também a questão de acreditar que se a pessoa está aparentemente bem, então ela está fazendo isso só para chamar atenção mesmo e que ela não deveria estar assim porque ela consegue resolver isso sozinha ou ela conseguiria lidar de outra forma, mas não é exatamente assim que funciona. Assim como a gente tem falado do começo do vídeo até aqui, é muito importante entender que às vezes a pessoa não vai ter recurso para lidar com o sofrimento dela. Provavelmente agora você está se perguntando o que você pode fazer para ajudar uma pessoa que se encontra nessa situação. O mais importante é oferecer apoio e acolhimento, sem julgamentos, em principal, e sem toda essa questão de que a pessoa precisa melhorar logo, porque isso gera uma pressão de que às vezes ela está sendo incômodo. Mas levando em consideração que, se você não consegue oferecer esse apoio por também estar em vulnerabilidade ou por também estar vivenciando uma coisa difícil, é importante que você procure os canais apropriados para acolher essa pessoa. Que seja um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, os postos de saúde também oferecem um serviço de saúde mental e temos disponível online o canal do CVV, que é um canal de ligação e de chat também, onde você pode, às vezes, conversar com uma pessoa que é especializada e que vai te auxiliar no momento pontual de sofrimento. O assunto do Setembro Amarelo ele deve continuar mesmo após a data. É importante que você recorra às redes de apoio. E essas redes são formadas pela família, pelos amigos, pela empresa, porque querendo ou não, a gente passa a maior parte do nosso dia dentro da empresa ou com a família. E é importante ter pessoas de confiança, que você não se sinta mal ou julgado para contar e para conversar, porque dessa forma isso pode te ajudar a sentir melhor sobre as coisas que você vem pensado e passado. E a minha dica como profissional é que a autenticidade é um fator de proteção. Quanto mais você conseguir ser você mesmo, sem travas, sem fingir uma coisa que você não é, levar em conta os seus valores pessoais, as coisas que você acredita, tudo isso pode te ajudar a vivenciar uma saúde mental com maior qualidade. Porque quando a gente consegue ser a gente mesmo, isso é libertador.